Boa tarde, estamos começando o programa Mulheres Advogadas do Século XXI e hoje nós estamos trazendo o tema sobre a última prova do Enem, que falou sobre intolerância religiosa. E para falar sobre esse tema, eu convidei duas colegas advogadas, a doutora Marina Marçal, que está aqui do meu lado direito, um pouquinho mais distante. Ela é mestranda, está fazendo mestrado em Relações Étnico-Raciais pelo Cefet, é formada em Direito pela UF e pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Cândido Mendes, além de fazer parte de duas comissões aqui da OAB do Rio de Janeiro, a Comissão OAB Mulher e a Comissão OAB Jovem. E bem pertinho de mim está a doutora Caroline Goman, advogada civil e membro da comissão também da OAB Mulher. Meninas, esse tema já vem aí já há algum tempo sendo muito comentado por alguns programas da mídia e esse ano o Enem trouxe esse tema para debate. A gente sabe que a prova do Enem não é feita hoje só por jovem, tem outras pessoas também que não tiveram oportunidade e tem essa chance de fazer a sua primeira graduação. Mas a gente foca mais pensando na juventude, para ter uma noção do que a juventude pensa desse tema. Começando pela doutora Marina, o que a doutora achou do Enem trazer esse tema? Qual a relevância, na sua opinião, desse tema na atualidade? Amanda, boa tarde. Eu queria muito agradecer o convite de participar novamente do seu programa, que eu acredito que a proposta também do seu programa é de causar reflexão aos advogados que nós queremos ser, que temos que nos qualificar. Do mesmo modo, o Enem, eu acredito que o tema é de suma importância. Eu tive acesso a um relatório do Senado que de 2013 para cá aumentou as denúncias de intolerância religiosa em 600%, então assim, são números alarmantes. E realmente esses jovens, essas pessoas mais velhas que serão os futuros profissionais, vão liderar o país, podem ser pessoas que serão presidentes, políticos, eles têm que trazer uma redação contextualizando com a realidade social do país que a gente vive. Então, eu acho ótimo que o Enem tenha abordado esse tema. A proposta do edital é que eles tragam solução. Então, esse ano o tema foi Caminhos para o Combate à Intolerância Religiosa no Brasil. Se o aluno não estivesse preparado para trazer solução, ele não irá pontuar, Então, eu achei super importante e acho que a gente tem que levar em consideração também o boato da hipótese de anulação da prova, Porque no ano passado teria vazado nas redes sociais um boato de que o tema de 2015 seria a intolerância religiosa no século XXI. E aí o próprio MEC, dia 18 de outubro, fez uma nota dizendo que aquela prova era falsa. Então, esse ano, com o tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, o Ministério Público Federal fez um pleito na Quarta Vara Federal do Ceará para pedir anulação da prova, dizendo que estaria violando o princípio do ineditismo. E há 5 dias atrás eu tive a notícia de que o juízo já rechaçou essa alegação, porque a proposta do ano passado, que era falsa, não traria um local, não traria gente, e a proposta desse ano é que os alunos, futuros profissionais, tragam uma solução diante dessa realidade que a gente tem hoje. Carol? Isso. Acho importante. Carol, e na sua opinião, o que você acha da relevância desse tema no Enem? Bom, eu achei um divisor de águas, até porque o Enem ele foi instituído em 98 e ele tem um histórico de intervenções sociais sempre baseado em políticas públicas. E esse ano o Enem, com o tema da intolerância religiosa, Caminhos para o Combate à Intolerância, ele veio ser uma exceção à regra, procurando buscar do candidato uma verdadeira reflexão, uma mudança de atitude, perpassando por ideias de direitos humanos também. Então, vamos falar um pouquinho já sobre o tema. Na sua opinião, qual seria o caminho para combater a intolerância religiosa no Brasil? Bom, no Brasil, a intolerância religiosa, apesar de ser um país considerado de paz religiosa, ele tem um viés racial, e uma negação, uma postura de negação diante da miscigenação, da pluralidade. Eu acho que, apesar de a gente ter
um respaldo na Constituição e em tratados de direitos humanos sobre a liberdade de direito, né? Liberdade de expressão, de religiosa, tudo, eu acho que a liberdade de fato mesmo depende de nós mesmos, de uma postura de aceitação com relação às diferenças e até a busca de uma informação, né? De saber quais são as diferenças, até porque a liberdade de expressão também perpassa no direito de você questionar uma religião e saber fazer o teu próprio conhecimento, né? A sua própria postura diante disso. Então eu acho que o caminho do combate mesmo é a nossa mudança de atitude, de pensamento no sentido de aceitar o país como plural. E, doutora Marina, na sua opinião, concorda com a colega? Você acha que não? Esse seria o caminho? Eu acredito, assim, Carol, que o caminho para a mudança no país ele sempre vai perpassar pela educação. Por isso que esse meu mestrado ele é interdisciplinar, mas é mais voltado para a educação. A gente tem conversado com os professores como aplicar essa temática das relações étnico-raciais. Para você ter uma ideia, o meu mestrado foi lançado há 5 anos, é o 4º no mundo, ainda não tem sido discutido. Então, eu acho que é primordial que nós tenhamos essa discussão com os alunos de como melhorar a situação do país, porque é uma coisa inovadora e que nós vamos ser questionados o tempo todo. Eu acredito, uma primeira questão que eu acho que deve ser levantada talvez não a intolerância religiosa, mas o respeito à religião. Porque quando você tolera alguma coisa, é uma coisa que você não concorda, mas que não te incomoda. E quando você respeita, você não precisa concordar ou discordar, até porque os valores de todas as religiões são bonitos. O que a gente tem, na verdade, é a prática desses agentes religiosos ou dos seguidores que não estariam de acordo com os valores que eles estariam propagando. No Brasil, especificamente, a gente tem a Constituição alegando a laicidade do Estado, mas um Estado que cresceu dentro dos valores cristãos, do catolicismo, e que muitas vezes realmente não traz isenção tributária para o católico, para os evangélicos, mas não estende as matrizes africanas. Então, acho primordial essa valorização também do respeito às religiões de matriz africanas, que é o maior número de denúncias de intolerância religiosa. A gente teve em 2010 um caso de uma mãe de santo, uma sacerdotisa, que foi colocada por policiais militares num formigueiro. Então é um Estado que não respeita, não é nem tolera, ele não respeita as religiões de outras pessoas. Aqui no Rio foi abordado na prova uma menina que levou uma pedrada na Vila da Penha, saindo de um culto. Eu acho que a gente vai ter um grande avanço quando nas escolas for abordado as religiões diferentes do cristianismo e o respeito a essas religiões. Né? Então, acho que a gente vai avançar por aí. Aproveitando o seu gancho, na sua opinião, por que ainda a gente se falam, né, na verdade, principalmente a mídia, às vezes, quando vai falar da religião africana, eles falam como seita? Você teria alguma coisa para falar referente a isso? Porque as religiões de matriz africana houve uma apropriação cultural muito grande por parte dos europeus, das civilizações que se julgavam mais avançadas. E aí tudo que não era dessa civilização, né, dessas potências, tendeu a ser visto como paganismo, como seita. E o que diferencia essa religião, essa seita das outras? Nada. Que tem um Deus próprio, tem uma forma de seguimento de regras, tem os seguidores, então não diferencia em nada. Quando alguém alega que seria uma seita, aí já está demonstrando esse desrespeito das pessoas, da mídia e de nós mesmos, na hora de abordar as religiões que desconhecemos. Eu acho que o grande problema no Brasil que gera intolerância religiosa é o desconhecimento das outras religiões. Eu falo porque, com frequência, professores do meu mestrado têm dificuldade de abordar isso em escolas porque não conhecem o que seria o Iorubá, não conhecem o que seria a diferença de candomblé para umbanda. Eu não cresci em uma dessas religiões, mas eu acredito que, como mestrando em relações étnico-raciais, eu tenho que saber do que eu falo. Eu tenho que conhecer para depois respeitar e não tolerar. Eu acho que a grande luta de todas essas religiões para a gente avançar no país é o respeito às religiões, não a tolerância. Entendi. Doutora Caroline, vamos falar um pouquinho sobre as eleições desse ano. Eu acho que a gente sofreu aqui no município do Rio, né, com os 2 candidatos, na minha opinião, muito isso no segundo turno, não sei qual a opinião das doutoras,
sobre, eu achei que foi um tanto intolerante, né, o candidato em relação à religião do candidato que acabou ganhando as eleições, o candidato Crivella. O que você tem a falar sobre isso? Você acha que existia um excesso para tentar fazer com que o povo acreditasse que ele iria se utilizar da religião dele? Você acha que foi uma jogada de marketing ou você acha que isso tem a ver com a intolerância religiosa? Qual a sua opinião? Eu acho que tem total a ver com relação à intolerância religiosa, porque a maioria das vezes que dirigiam palavras a eles era bispo, né, no intuito de depreciar a religião dele, né? Independente dele ser evangélico, qualquer outra coisa, ele não deve negar primeiramente a religião dele, porque a religião ela tem um papel sim fundamental social, de educação e de como ele vai seguir na vida dele, os projetos de vida dele. Mas eu acho que nada influenciou, porque o que ganhou exatamente foi o debate de propostas de ideia, né? Apesar de eu não ter votado nele, o que ganhou foi o debate de propostas de ideia, mas foi uma estratégia marqueteira para ele não vencer as eleições. E na sua opinião, Dona Marina, você acha que... Porque eu não consegui ver muito bem esse debate de ideias, não. Eu fiquei um tanto perdida, que eu achei que foi tão agressivo que eu me assustava quando eu parava para assistir, né? Na verdade, eu assistia com a intenção de ver as propostas, que eu acho que é por isso que vale a pena o debate, mas eu não consegui enxergar ali essas propostas. Na sua opinião, você acha que essa campanha foi uma campanha, principalmente do adversário, para tentar denegrir a religião dele, ou você acha que não, foi uma jogada de marketing? Eu particularmente sou contra a ideia de um líder partidário, político, agregado a uma propensão, uma forma de se colocar e se expandir dentro dessa política com viés religioso. Mas a Carol tinha falado antes com você que achou o segundo turno mais rígido, né? Mais avesso a essa intolerância religiosa. Eu discordo um pouquinho, eu acho que desde o primeiro turno todos os candidatos fizeram questão de apontar a religião desse candidato como se fosse um defeito. Eu acho que quem deveria ter apontado isso, de permitir a candidatura ou não, é o TRE. Uma vez que ele foi possibilitado de se candidatar, acho que em momento nenhum candidato teria direito de atacar como chamando de bispo, chamando de pastor. Eu acho que não é por aí. Eu acredito que o segundo turno acabou sendo uma consequência. Foi permitido que os outros candidatos chamassem ele por essa nomenclatura, uma forma irônica de debochar da crença do candidato, que eu respeito, embora não seja dessa religião e também não tenha votado nele. Eu acho que o segundo turno, a estratégia com certeza tem um viés de publicidade, né, de marketing, em cima do que seria um ponto fraco do candidato. Ela foi uma extensão do que se permitiu no primeiro turno. Mas quando a gente fala, você não acha que todos os candidatos têm uma religião? Porque na verdade não é apontada, né? Sim, mas eu acho que, por exemplo, eu não sei quais são, mas todas nós aqui somos 3 advogados, mas a gente deve crer em alguma coisa, sim, ou seguir alguma coisa. Então, na verdade, o fato de uma pessoa seguir uma determinada religião, eu acho que isso não é um fator para, de repente, ele não ser apto a vir candidato, né? O que eu sou contra é a anunciação de uma candidatura que tenha vindo a partir da propensão dele religiosa. Ele se acendeu de acordo com a religião e aí usa essa nomenclatura religiosa para se propagar como candidato. É isso que eu sou contra. Porque nós temos a nossa religião, nós não falamos aqui. Se nós fôssemos nos candidatar, nós não usaríamos a religião como um trampolim. E eu acho que esse candidato sempre utilizou. Então isso que eu sou contra. Mas uma vez que o TRE permitiu a candidatura dele, inclusive com essa nomenclatura, eu acredito que os outros candidatos não poderiam de forma nenhuma utilizar isso como um fator pejorativo do candidato. Isso não reflete a política que ele teria colocado, nem as propostas. Acho que muitas vezes os candidatos faltaram falar de proposta para atacar a religião do outro como se fosse um defeito. Eu acho isso muito errado. Então, diante disso, vamos conversar sobre o segundo ponto. Em 2013, nós tivemos uma deputada estadual, que ela é da Igreja Católica, Miriam Rios, foi até uma atriz famosa, e até teve aqui a Jornada Mundial da Juventude, que foi aqui no Rio de Janeiro. E na época ela conseguiu fazer com que o Estado, né, com que a LERJ aprovasse uma verba para poder patrocinar esse evento aqui no Rio. Eu gostaria de saber, então, já que a gente está falando de intolerância religiosa, a gente sabe que o Estado é laico, gostaria de ouvir a opinião das doutoras, começando pela doutora Caroline, sobre
esse fato. Não sei se é do seu conhecimento, se ficou sabendo na época. Sim, até porque é um evento de proporção mundial, né? Eu acho que também o catolicismo ele tem uma tradição já de anos, né? Então, eu acho que não vejo problema nenhum em fazer um evento desse, mas não usando investimentos públicos para isso, né? Não vamos esquecer também que no aterro, volta e meia, tem shows e manifestações que fecham o aterro inteiro para a igreja evangélica também. E eu acho que também deve ser permitido a manifestação também de religiões de matriz africanas, que eu sinceramente quase não vejo. E eu gostaria de saber até o motivo por que isso não é feito, porque é tão popular, até mais popular, se depender aqui no Brasil, do que com relação ao restante das religiões. Né? E a sua opinião, doutora Marina? Achou correto nós bancarmos um evento religioso? Amanda, eu particularmente não sabia desse episódio e do que vocês estão me relatando, e eu não concordo. Eu não concordo que tenha financiamento público com relação à apropriação de uma religião como sendo correta, né, representando a religião católica com verba pública através de uma candidata que foi eleita por pessoas de outras religiões, do que você está me relatando. Eu particularmente não concordo, e eu realmente acho que a gente não vai avançar enquanto falar apenas do catolicismo, do evangélico, enquanto falar apenas de religiões de cristianismo, nessa disputa de poder. Se a gente trabalhar só com esse binarismo, a gente está excluindo essas outras religiões que são as mais atacadas nessas denúncias de intolerância religiosa. Então, assim, mais uma vez, se você vai falar de uma jornada mundial da juventude de tolerância religiosa, tem que trazer todas, e acho que esse financiamento tinha que ser igual para todas, né? Não deveria ter a mão do Estado nisso. Eu acho que não deveria ter financiamento. Se o Estado é laico, sinto muito. Sim, eu acho que não tem que ter financiamento, né? A gente já sofre tanto, né, com a saúde, com a educação. Então, eu sei que a religião faz parte, é bom, né, faz bem, muitas pessoas necessitam. Eu acho que a fé remove a montanha, mas eu acho que não deveria se comungar. Eu acho que deveria ser distante do Estado. Sim, certamente algum setor foi prejudicado. Né? Até porque tem pessoas que não têm religião, a gente também tem que respeitar. Com certeza, todos. Por isso que eu falo do respeito. Não deixa de ser uma religião, não acreditar numa religião, é um dogma dele. Né? Só finalizando aqui, eu gostaria de saber da resposta das doutoras se vocês acham que no Brasil o que floresce, na verdade, é a ausência da tolerância religiosa, a liberdade religiosa e o pluralismo religioso. O que você acha, doutora Mariana? Eu acho que, embora a gente tenha leis para amparar a liberdade de crença, que o Estado deve ser laico, né, a recusa ao serviço militar de acordo com preceitos religiosos, na prática não é respeitado, né, no Brasil. Como vários episódios de racismo, a lei respalda, mas na prática continuam acontecendo, né? Então, assim, a gente tem uma pluralidade religiosa de fato e que não é respeitada nem pelo Estado, né, como esse episódio de financiamento que você colocou. Eu acho que sim, a gente ainda tem uma ausência de tolerância religiosa, senão uma prova com um tema que deveria ser simples e correto vira um tabu, vira uma polêmica, e até a falta de profissionais para abordar o tema, né? Os alunos demonstraram muita dificuldade em alguns estados que tem essa maior dualidade de episódios, igreja evangélica e igreja católica. Então, acho que a gente tem muito trabalho pela frente e que a gente vai atravessar isso através da educação. E, como eu falei, realmente a gente tem uma liberdade de religiosa de direito, garantida pela Constituição e por tratados internacionais. E, como eu falei, a liberdade de crença de fato depende de nós. E o Estado também tem que ter uma postura mais proativa. Dia 21 de janeiro, ele instituiu o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Mas se você for ver, estatisticamente, apenas estados como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo possuem exatamente um conselho, uma secretaria ou um grupo de trabalho que realmente tente combater a intolerância religiosa. Então, não depende só da gente, depende da nossa mudança de
de postura, né, de aceitação, e isso vai perpassar pela educação, que é fundamental, e isso é mais um ônus a ser cumprido pelo Estado. Vamos finalizar então agora com aquele momento light, né? Com a nossa brincadeirinha que eu sempre faço em todos os programas. Eu vou falar uma palavra, como vocês já são assim super, né, super da casa, vocês já conhecem a brincadeira, então como a câmera vai estar voltada para vocês, eu vou fazer uma pergunta para cada, para não confundir. Então vou começar com a doutora Marina, Direito. Sabedoria, inclusão. Doutora Caroline, liberdade. Liberdade é uma paixão e um objetivo, uma meta também. Doutora Marina, fé. Fé é poder, fé é tranquilidade de valores, fé é força. Doutora Carolina, religião. Religião tem um papel social importantíssimo e de alento para as mazelas do mundo, né? Feminismo. Feminismo é empoderamento, feminismo é instrumento de conquista, feminismo hoje pra mim é tudo. Mulher. Empoderamento. Meninas, então quero agradecer a vocês por terem aceito o convite, por terem participado. Toda vez que vocês estão aqui, realmente engrandece o programa. Tenho certeza que todas as nossas colegas adoram a participação de vocês. Então, muito obrigada pelo carinho e por vocês terem aceito o convite. Obrigada, Amanda, mais uma vez. Obrigada. Eu queria encerrar com uma frase muito legal, que fala o seguinte: quando você condena a religião do outro, você deixa de praticar a sua. Respeito acima de tudo. Com certeza. Então, viu, vamos respeitar a religião de todos, né? Não podemos esquecer isso. E para finalizar com aquela mensagem, sempre agora que eu tenho deixado para vocês, somos mulheres, somos meninas, forte como aço e delicadas como o mais fino cristal. E não esqueçam, mandem mensagem pra gente, é importante a participação de vocês. mulheresadvogadas do século 21@gmail.com. E se inscrevam também no canal, é importantíssimo. Vão lá, se inscrevam.